A graça, a benção do Eterno que conduz à fidelidade. Introdução. Desde o princípio, o homem tem experimentado algo que o mantém de pé diante do Eterno. A graça. Ela é o favor, a bondade e a benevolência do Criador, que concede vida, sustento e misericórdia mesmo diante da fragilidade humana. A graça é a expressão mais pura do amor divino, uma bênção derramada sobre aqueles que ele escolhe abençoar. Ela não nasce de doutrinas ou tradições, mas do próprio coração de Deus. A graça é a bondade ativa que se manifesta como proteção, livramento, direção e favor. Ela não é um conceito distante, mas a presença constante do Eterno que conduz, guarda e ensina. Graça é Deus inclinando-se sobre o homem, mostrando compaixão e oferecendo um caminho de restauração. É o sinal de sua paciência e de sua fidelidade, mesmo quando o homem errar. Assim, antes de qualquer sistema religioso existir, a graça já se movia sobre a terra, como bênção do Eterno, sobre os que o temem e guardam sua palavra. Capítulo 1. A graça nos patriarcas e no povo de Deus. Noé. A graça que segue a obediência. O relato de Noé mostra que a graça vem como resposta à fidelidade. Antes de o texto dizer que Noé achou graça, ele declara: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Escritura afirma: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. A sequência é clara. Noé obedeceu, andou com Deus, e então recebeu graça. Ele não foi escolhido por acaso. Sua conduta fiel o fez alvo do favor divino. A graça, portanto, não é causa da obediência, é consequência dela. Abraão, a graça do chamado e da aliança. O chamado de Abraão também segue essa ordem. O Eterno o provou para que andasse pela fé e pela obediência. Ele ouviu a voz do Senhor e partiu, confiando em suas promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Gênesis 12:1, 2. Abraão respondeu com fidelidade, e por essa obediência, recebeu o favor e as promessas eternas. A graça veio porque ele creu e agiu segundo o que Deus ordenou. Moisés, a graça da presença. Ao interceder pelo povo no deserto, Moisés buscou a graça não como um direito, mas como favor do Eterno para continuar a missão. Ele disse: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Êxodo 33:13. E o Eterno respondeu: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. A graça se manifestou porque Moisés andava segundo o caminho da obediência. Assim como Noé e Abraão, ele obedeceu, e então recebeu o favor. Davi, a graça que restaura o arrependido. Davi também reconheceu que a graça é dom do Eterno, não desculpa para o erro. Ao cair, ele clamou: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua graça, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Salmo 51:1. Ele buscou o perdão porque desejava voltar ao caminho. A graça o restaurou, mas a fidelidade o manteve. Israel, a graça que escolhe e corrige. O povo de Israel foi escolhido pelo amor e favor do Eterno, mas também chamado à santidade. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos, mas porque o Senhor vos amava. Deuteronômio 7:7-8. O amor trouxe o favor exigiu obediência, graça sem fidelidade é rejeição ao próprio dom. Capítulo 2. O motivo da graça. A graça existe porque o Eterno é bom. Ela é expressão do seu caráter justo e compassivo. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em graça. Salmo 103:8. Deus concede graça não porque o homem mereça, mas porque ele deseja restaurar o que criou. A graça é sua forma de nos conduzir à retidão, oferecendo oportunidade de arrependimento antes do juízo. Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em graça para com todos os que te invocam. Salmo 86:5.
A graça, portanto, é o braço estendido do Eterno, chamando à obediência e preservando a aliança. Capítulo 3. A graça manifestada em Yeshua. Yeshua não trouxe uma nova forma de graça, ele revelou plenamente o favor e a misericórdia do Pai. Em seus ensinos, mostrou que o Eterno cuida de cada detalhe da vida humana e chama todos a priorizar o reino. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:32-33. A graça se manifesta em provisão, mas o centro dela está em buscar a justiça divina. Yeshua demonstrou graça ao perdoar, ao curar e ao ensinar, mas sempre ligando o favor divino à transformação e à fidelidade. Quando disse à mulher apanhada em adultério: nem eu te condenou. Vai-te e não peques mais. João 8:11, ele mostrou que a graça liberta, mas também exige arrependimento. Favor sem mudança não é graça, é engano. Capítulo 4. O significado profundo da graça, em hebraico. Shen significa favor ou benevolência, Ezet é amor leal, ou bondade firme. Ambas expressam a ação de alguém superior que concede favor a quem está abaixo. Como um rei que estende misericórdia a um servo fiel, na Escritura, a graça é sempre acompanhada de justiça. Ela não é dada ao acaso. O Eterno concede favor àqueles que andam em seus caminhos e se afastam dos que persistem na rebeldia. Assim, a graça está na obediência da Torá. Quem obedece, recebe. Quem rejeita, se torna réu do juízo. O favor do Eterno é derramado sobre os fiéis, mas sua ira permanece sobre os que desprezam seus mandamentos. A bênção do Senhor está sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Provérbios 10:6. A graça é a recompensa da fidelidade, o fruto da aliança. O homem que teme ao Eterno e guarda suas leis se torna alvo de favor e de vida, já o que endurece o coração, mesmo conhecendo a verdade, atrai juízo. Capítulo 5. A graça e a obediência dos servos do Eterno. Em toda a história, o padrão é o mesmo: primeiro a obediência, depois a graça. Noé obedeceu e foi separado da corrupção. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Por isso, o Eterno concedeu-lhe graça e livramento no dilúvio. Abraão andou pela fé e obediência antes de receber o favor, visto que Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 25. Sua obediência o tornou pai de uma promessa eterna. Moisés foi fiel ao subir ao monte e ensinar o povo. Sua graça veio depois da submissão. O favor do Eterno repousou sobre ele, porque guardou e transmitiu a palavra da aliança. Israel foi chamado a andar na santidade, para que o favor permanecesse. Guardareis os meus estatutos e os meus juízos. O homem que os cumprir, por eles viverá. Levítico 18:5. A graça nacional dependia da fidelidade coletiva. Davi amava a lei do Eterno. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Salmo 119:97. E por isso, recebeu misericórdia mesmo quando falhou. Do contrário, o Eterno teria executado seu juízo contra Davi, mas a obediência o precedia, a graça o restaurava. Conclusão e reflexão: a graça é o favor do Eterno que alcança os corações obedientes, é a bênção divina, que se derrama sobre aqueles que andam na sua justiça e guardam sua Torá. Não é privilégio dado ao acaso, mas expressão do amor de um Deus que recompensa a fidelidade. A graça é antiga, pura e justa. Ela estava com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e estava em Yeshua. Todos obedeceram, e por isso, foram alcançados. O padrão é imutável. A graça segue a obediência. O Eterno continua estendendo seu favor, mas sua graça repousa sobre os que andam na verdade. Que o nosso coração seja encontrado fiel, para que sobre nós repouse essa mesma graça que desde o princípio tem sustentado os justos, pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84:11.